Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir à teleaula número 80. Bons estudos! Numa empresa, para que a organização atinja os seus objetivos, cada funcionário ou colaborador deve ter consciência de que uma parcela do sucesso dessa empresa depende do grau e da qualidade do seu envolvimento no processo produtivo. Só que muitas vezes o trabalhador está tão envolvido nesse processo que não consegue ter uma visão do conjunto das alterações que vão ocorrendo nos sistemas de produção. Na teleaula de hoje você vai ver o que esperar dos novos métodos de fabricação. Vai ver o impacto social causado pela evolução tecnológica e vai saber o que o mercado espera do trabalhador do futuro. Quando um piloto de Fórmula 1 ganha uma corrida, você está vendo o resultado do trabalho de uma equipe que trabalhou em conjunto. Numa parada de boxe, por exemplo, cada profissional faz a sua parte com a maior eficiência possível para que o piloto ganhe alguns milésimos de segundo, preciosos para o resultado final. Se você comparar uma equipe de Fórmula 1 com uma empresa, vai perceber que as duas funcionam como um sistema produtivo. Se prestar atenção na teleaula de hoje, vai conseguir analisar as tendências e perspectivas de utilização dos processos de fabricação tradicional e avançados nessa virada do século. Então fique atento que a nossa teleaula está começando. E aí, Tito? Ô, Caio. Problemas com a Lima? Que nada, eu tava pensando como uma ferramenta tão antiga ainda pode ser tão usada nos dias de hoje. Sabe o que o Silvio estava me dizendo? Que com o aparecimento dessas máquinas de eletroerosão, as limas iam virar peça de museu. Que nada, isso não aconteceu não. As limas ainda são muito usadas para tirar rebarba e até no ajuste do próprio eletrodo que é utilizado na eletroerosão. Sabe o que eu fico pensando? Se ainda há futuro para esses métodos tradicionais de fabricação. Se eu quiser pintar a parede da minha casa com uma cor bem diferente, essa máquina aqui obtém a cor que eu quiser. Olha só a variedade de cores. Assim ficou bem mais fácil inventar uma cor nova. É um avanço e tanto na tecnologia. Mas nem todos os pintores preferem este método moderno de misturar tintas. Alguns ainda preferem usar o método tradicional. Este é um exemplo de como nem sempre a tecnologia substitui os métodos tradicionais. Isso fica mais claro na indústria de metal mecânica. Alguns instrumentos, como as limas, por exemplo, têm pouco a evoluir e não podem competir em precisão com as máquinas mais modernas. Mesmo assim, são instrumentos que continuarão a ser utilizados juntos com os métodos avançados de produção. Quando nós falamos em métodos avançados de produção, podemos citar, por exemplo, o torno CNC. E os princípios básicos de uma máquina moderna como ele são parecidos com os princípios do torno tradicional. Oi, se você tivesse que trabalhar num torno CNC, você conseguiria? Acho que não. Por quê? Eu já vi como funciona, mas não consigo trabalhar nele. Se você tiver que trabalhar num torno convencional, como é que você vai fazer? É fácil, porque para operar uma máquina como essa aqui, eu tive que aprender todas as operações que podem ser realizadas num torno convencional. Certo, obrigada. Quando a gente olha o trabalho dele, pode até pensar que é ficar só apertando botões, mas não é bem assim. Para fazer uma operação como essa, o operador precisa conhecer profundamente todos os processos básicos de usinagem em torno convencional. Bom, Caio, então essas máquinas mais novas, como o torno CNC, por exemplo, não vieram tirar o lugar das mais tradicionais, não é mesmo? Claro que não, Tito. Elas só vieram aperfeiçoar os métodos que já existem. O que vai acontecer é que os métodos tradicionais vão ser usados para serviços mais grosseiros e de produção em pequena escala. E pensar que até outro dia os métodos não tradicionais de usinagem só eram usados em casos especiais, quando o material era muito difícil de ser usinado. Sabe, Caio, eu acho que os métodos tradicionais eles não vão ser substituídos, e sim aperfeiçoados. Mas eu fico pensando, o que a gente pode esperar dos novos métodos de fabricação? Eu li uma reportagem, Tito, que falava sobre isso. A reportagem dizia que os métodos não tradicionais passaram a ser usados na indústria por causa da evolução tecnológica.
que os tornou mais acessíveis graças à economia que eles proporcionavam em alguns casos. A reportagem dizia também que no futuro certas máquinas de comando numérico deverão estar reservadas preferencialmente para os trabalhos unitários. Elas vão ficar encarregadas da fabricação de protótipos, modelos e matrizes. A grande vantagem das máquinas de comando numérico é que elas podem usinar peças de diferentes perfis com uma simples troca de programa. As máquinas de eletroerosão poderão concorrer com as de comando numérico. A sua velocidade de remoção de material é menor, mas seu preço horário também é menor, que compensa as taxas mais baixas de remoção de material. Além disso, com a eletroerosão, a peça fica com uma forma bem definida. Isso representa economia de tempo de ajuste numa operação de montagem. Já as máquinas de usinagem eletroquímica poderão ser reservadas para os trabalhos repetitivos e de média precisão. Pô, Caio, essa reportagem te ensinou um bocado de coisa, né? Depois eu trago ela para você ler. Tá. Mas a reportagem fala uma outra coisa também muito legal. Sim. É que as empresas começaram a se preocupar também com uma outra coisa muito importante, que é bom a gente ficar por dentro. Uma tendência mundial da indústria é a preferência por métodos não geradores de resíduos, para tentar minimizar o impacto poluente sobre o meio ambiente. Podemos afirmar que o futuro dos métodos de fabricação está associado ao desenvolvimento de novos materiais capazes de suportar esforços extremos e condições adversas de trabalho, como temperaturas muito altas ou muito baixas, pressões anormais e velocidades elevadas. Ao que tudo indica, a indústria mecânica do século XXI vai ser quase totalmente comandada por sistemas eletrônicos e computadorizados. Isso nos leva para um outro problema: o impacto social da evolução tecnológica. Cada vez mais, os cérebros ganham importância em relação aos braços. Os novos métodos de produção permitem produzir mais, a preços mais baixos e utilizando menos mão de obra. As inovações tecnológicas e as mudanças administrativas incorporadas ao setor produtivo usam menos trabalho humano braçal e, consequentemente, geram menos empregos. Qual era a sua profissão antes de você se tornar um vendedor? Era operário. Eu era ajudante e ferramenteiro. Torneio mecânico. Eu era ajustador. Trabalhava com fresadora. Eu era metalúrgico, soldador. Eu era eletricista numa metalúrgica. O desemprego é um dos mais graves problemas mundiais. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 900 milhões de pessoas na faixa da população economicamente ativa estão atualmente desempregadas ou subempregadas. O grande desafio do próximo século será conciliar o aumento da capacidade de produção com a capacidade de geração de trabalho. O mercado produtor é sustentado pelo mercado consumidor, que encolhe por causa da diminuição da oferta de trabalho e compromete o equilíbrio do sistema social. Caio, eu tô começando a ficar preocupado com esse papo aí, né? Até o final da teleaula eu acho que eu já perdi o meu emprego. Para que isso não aconteça, Tito, a gente tem que se manter atualizado. Alguns países, como o Japão, já estão fazendo o caminho inverso, voltando a substituir o trabalho dos robôs por trabalho humano. Assim, a robotização ficaria restrita aos trabalhos que pusessem em risco a saúde do trabalhador. Sabe, Caio, uma coisa legal dessas novas tecnologias é que elas não dependem mais da força muscular. Assim, as mulheres ganharam espaço para competir no mercado de trabalho com o homem. A cada dia a gente vê mais a participação feminina em áreas que antes eram dominadas exclusivamente pelos homens. Bom, com tudo que a gente viu até agora, Tito, eu tenho certeza de que a gente tem que ficar atualizado principalmente sobre as novas formas de organização do trabalho. Há quanto tempo você trabalha nessa empresa? 25 anos. Há mais de 22 anos. Há 16 anos. 13 anos. Alguns especialistas declaram que o emprego formal, com pessoas trabalhando numa mesma empresa durante anos e anos, desempenhando a mesma função, está com seus dias contados. Quem vai explicar isso melhor para a gente é o senhor Carlos Alberto, que é diretor de recursos humanos aqui dessa empresa. Por favor. Eu acredito que num futuro próximo, as pessoas trabalharão em projetos com começo, meio e fim. Uma vez terminado esse projeto, poderão participar de novos projetos na mesma empresa ou em outras empresas e, em alguns casos, poderão mesmo trabalhar em casa. Obrigada. Vamos ver então como vai ser o profissional do futuro. Para encarar o novo mercado hoje, Tito, o profissional tem que ser polivalente, ou seja, desempenhar várias funções diferentes. Tô ligado, é que nem o atleta de futebol dos times modernos, né? Todos têm que atacar e defender simultaneamente. Mas numa indústria isso pode ocasionar alguns problemas, Caio. Claro que não, Tito. Em algumas empresas,
onde já existe a filosofia de qualidade assegurada, qualquer operador pode interromper a produção numa eventual falha do sistema, pesquisar e executar as formas de correção. No sistema TPM, que quer dizer manutenção produtiva total, a meta é a quebra zero. Nesse sistema, cada trabalhador é responsável pela conservação do equipamento que utiliza. Até a manutenção e limpeza? Até isso, Tito. Mas por manutenção, entenda pequenos reparos mecânicos ou elétricos, desde que treinados para isso. O profissional se sente valorizado e motivado a se atualizar continuamente. Bom, já entramos no mundo da multifuncionalidade e logo não vai mais ter trabalho para quem for treinado para fazer uma coisa só. Por causa do constante avanço tecnológico, o trabalhador tem que ter uma permanente disposição para aprender, Tito. Bom, Caio, então a gente está em sincronia com o mercado de trabalho, porque esta é a última teleaula do módulo de processos de fabricação. Daí? E daí que nesse módulo a gente não fez outra coisa senão aprender a se atualizar. Durante o módulo de processo de fabricação, a gente aprendeu um montão de coisas sobre fundição, laminação, trefilação, soldagem, torneamento, fresagem, retificação, corte com jato de água, com laser, repuxo e muitos outros métodos de fabricação. É mesmo, Tito. A gente aprendeu um bocado de coisa. Ainda bem que no futuro só vai ter trabalho para quem for capaz de aprender continuamente. E para aprender continuamente, o melhor mesmo é ficar de olho na nossa revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que no futuro, os métodos tradicionais de fabricação continuarão sendo utilizados. Viu que os métodos não tradicionais de usinagem serão cada vez mais usados na indústria convencional, que será comandada por sistemas eletrônicos e computadorizados. Viu que a evolução tecnológica pode causar um forte impacto social. E, finalmente, viu que o profissional do futuro deve estar preparado para as novas formas de organização do trabalho. Hoje nós terminamos o módulo de processos de fabricação. Mesmo que você goste mais de um ou outro processo de fabricação, deu para você perceber que o bom profissional tem que estar por dentro de todos os métodos. Por isso, pesquise, se informe, se atualize. Comece dando uma revisada na teleaula de hoje e resolva os exercícios. Só assim você vai se tornar um profissional do futuro. Até mais! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.